boa noite. Gostaria de agradecer imensamente ao convite que partiu do Rodrigo, grande entusiasta da filosofia cética e da filosofia helenística também. Graças a esse entusiasmo, nós construímos o novo GT, a filosofia helenística, e que desde o final do ano passado está sob a minha coordenação. Na verdade, minha presença aqui se justifica muito mais pela via da filosofia helenística, né, e não exclusivamente pelo fervor que domina o Rodrigo em relação ao ceticismo stricto sensu, né, Rodrigo? Bom, o ceticismo designa uma corrente filosófica cujo iniciador, já sabemos, né, foi o grego Pirro de Elis. E essa corrente teve essencialmente duas características remarcáveis. Primeiro, ela se opunha a todas as filosofias existentes, designadas sobretudo como dogmáticas. No lugar de afirmar o que é, o ceticismo propôs a abstenção, ou, comumente traduzido, hipoké, por suspensão do juízo. O cético fez uso da filosofia para mostrar que não é necessário filosofar, não pelo menos do modo como entendia as filosofias de sua época. A segunda característica da tradição cética é a de ser constituída não em torno de um sistema de afirmações, mas em torno de um método concernente ao critério da postura cética. É graças a esse método, com o qual se confunde o próprio ceticismo, que Sexto Empírico, cerca de século II depois de Cristo, descreve no livro 1 de suas Hipotiposes a orientação filosófica do ceticismo como a capacidade de opor os fenômenos, como também as coisas que são pensadas, a partir da qual chegamos primeiro à hipoké, depois disso à ataraxia. Sob a alcunha de pirronista, Inesidemo, dissidente da Nova Academia, então liderada por filho de Larissa, fundou o movimento pirronista, também chamado neopirronismo, que figurou no cenário das escolas filosóficas helenísticas desde o final do século I a.C. Esse movimento, contudo, tornou-se mais conhecido como ceticismo, do substantivo grego skepsis, a busca, tendo sido bem representado pelas obras de Sexto Empírico. Referido por Diógenes Laércio como o penúltimo membro de uma linhagem de céticos eminentes, Sexto Empírico é um filósofo grego de quem temos escritos importantes, remanescentes como poucos na longa história da filosofia antiga. Dele restaram-nos 3 obras, os Hipotiposes, em 3 livros, adversos dogmáticos e adversos matemáticos, em 11 livros, etc. Nessa tradição, Sexto Empírico e seus predecessores dir-se-ão pirronistas convictos. De um lado, Enesidemo escreveu os discursos pirrônicos e de outro, Sexto Empírico escreve os Hipotiposes pirroneios. A apresentação sobre a forma de hipotiposes, isto é, impressões, planos, esboços, ou como prefiro a tradução de substratos, bastante controvertida, revela um importante procedimento metodológico aplicado por Sexto Empírico a partir de sua prática como médico empirista. A distinção entre o exame por si mesmo, a autopsia, ou seja, a observação das múltiplas experiências feitas por um único indivíduo, e a historia, que designava a experiência acumulada pelos médicos anteriores. Bom, Sexto Empírico seguiu a divisão trivial da filosofia em lógica, física e ética, uma característica da reorganização do saber, ou organização propriamente, que havia começado no helenismo.
Ao lado da filosofia como disciplina única, começavam a se desenvolver as disciplinas científicas autônomas. Neste aspecto, em particular, Sexto Empírico se mostrou pouco original, pois sua posição em relação ao conhecimento como que reproduziu ou esteve bem próxima dos grandes estoicos dos séculos 3 e 2 a.C. Depois a gente vai conversar sobre isso, né? Ainda assim, Sexto Empírico fala do ciclo de ensino tal como era praticado em sua época e emprega a expressão encyclia mathemata, ciclo de estudos, embora tenha ignorado a divisão do trivium e do quadrivium, que teria curso até a Idade Média. Bom, Sexto Empírico caiu praticamente no esquecimento até a metade do século XVI, quando então se deu a reaparição de suas obras. Durante um longo interstício, Sexto foi conhecido pelos padres gregos da Igreja e pelos bizantinos. Existem pelo menos 3 manuscritos de uma tradução latina completa, datando do século XIII ou XIV. E os manuscritos gregos chegaram ao Ocidente, recolhidos por Francesco Filelfo em 1427. Das obras de Sexto Empírico, restou então a tradução latina dos esboços pirrônicos de Steffani e a edição com tradução dos adversos matemáticos de Jean-Sien Hervé, publicada 7 anos mais tarde, que constituem os impressos mais antigos de Sexto Empírico. Esses textos devem ser considerados de grande relevância para a intelectualidade europeia ocidental. Por mais frágil que tenham sido as tiragens da época, sem dúvida, a passagem do manuscrito ao impresso contribuiu para a promoção de Sexto Empírico. Essa expansão coincidiu com a aurora do renascimento do ceticismo antigo, já que Sexto Empírico dele nos oferece uma exposição completa. Como afirmamos anteriormente, o ceticismo traduz o substantivo grego skepsis, que nos remete ao conceito de skopos, definido na antiguidade no âmbito do pensamento estoico. No entanto, seu uso ocorreu muito antes, em Homero, Ésquilo, Sófocles, Píndaro, Xenofontes, Platão e Aristóteles, para citarmos alguns dos nomes mais expressivos da intelectualidade grega, tanto antiga como clássica. Mas o aparecimento do substantivo em seus usos diversos guardaria ainda algum sentido etimológico que pudesse nos orientar na compreensão do ceticismo? Em Homero, o skopos era o espião, e sua raiz grega skep tem uma origem ainda mais longínqua no indo-europeu, spec, observar, espreitar, daí no latim ter originado speculum, e no alemão o verbo spien, espiar. Skopos significa também olhar fixo, olhar penetrante, scharfhinse. Por isso, o episcopos é o bispo, cuja hierarquia do clero lhe confere o lugar daquele que sobrevê, que supervisa e inspeciona todos os domínios da igreja, financeiro, jurídico, civil, tantos outros, ocupando uma posição de autoridade e controle no desempenho da inspeção. No verbo skeptomai, que significa voltar ou dirigir seu olhar contra, em direção a, examinar, investigar, encontramos a maior inspiração para descrever o próprio método cético. Consequentemente, ho skeptikos é aquele que examina. Skeptikoi, o nome da escola filosófica cética. E ainda o nome da ação que designa a skepsis, a vista, a observação, a consideração. Conhecemos também o substantivo to esquema, assunto, tema da reflexão, problema, e o adjetivo askopos, aquele que não vê, que não examina, além do advérbio euskopos, que indica o que é bem visível. Em latim, o verbo specio, ver, specto, olho, contemplo, assisto, de onde temos em português espetáculo, por exemplo. É importante ressaltar, em relação ao uso de skeptomai no sentido de ver,
que essa família de vocábulos exprime para o ceticismo uma visão maximamente ativa, caracterizando skepto, sobretudo, como buscar, procurar, em suma, investigar. Desse modo, identificou-se com um campo semântico muito diferente daquele sugerido por verbos gregos blepo, olhar, e horal, ver, e mesmo pelo verbo grego theoreo, contemplar. A contribuição de Sexto Empírico é indispensável para a contextualização da postura cética no âmbito da educação filosófica de sua época, evidenciando a constituição disciplinar da filosofia desde a fundação da Academia de Platão. O diálogo do ceticismo de Sexto Empírico com essa tradição se localiza justamente no âmbito dos desvios, envios e reenvios face às escolas filosóficas dominantes nos primeiros séculos da era cristã. Somente assim é possível entender o ceticismo pirrônico de Sexto Empírico como resposta aos antagonismos de inúmeros sistemas metafísicos disseminados no mundo antigo. Com o resgate de um ceticismo desde sua fonte primordial, ou seja, em Pirro, Sexto discutiu, sempre orientado pelo olhar cético, concepções metafísicas, segundo ele, mal colocadas e mal interpretadas, principalmente pelo estoicismo e pelo epicurismo. O espírito cético de Sexto Empírico se contrapôs, por assim dizer, a um sistema natural no qual estavam inseridos problemas de teologia, preceitos jurídicos e éticos, incapazes de contemplar a variedade histórica das formas humanas de vida identificadas desde as expansões de Alexandre. Assim, o ceticismo designa uma corrente filosófica que teve essencialmente duas características remarcáveis. A primeira, que se opunha a todas as escolas existentes, justamente propondo a abstenção, que, por sua vez, significa a epoqué, a interrupção, a cessação, particularmente nessa linguagem dos céticos, a suspensão, também ponto de parada, período de tempo, época, era, vem de epechel, né? Epi mais orros, ou aquele que sustenta. E a segunda característica é a de ser constituída em torno de um sistema de afirmações, não em torno disso, mas em torno de um método concernente ao critério da postura cética. Enquanto os céticos apontavam... Não, desculpa, peraí. Senta aqui. Não exatamente como uma escola, o ceticismo se apresenta à filosofia como uma atitude irrenunciável em matéria de conhecimento, quiçá mesmo em matéria de vida. Irrenunciável, pois, na ótica cética, nenhum conhecimento parece alcançar o estatuto de firmeza capaz de dispensar ou mesmo aniquilar o caráter dinâmico intrínseco a toda forma de conhecimento. Por essa razão, no ceticismo, pelo menos no ceticismo pirrônico de Sexto Empírico, a única forma de experimentar o repouso, a quietude em meio à convulsão que o conhecimento parece provocar de modo permanente, foi através dessa noção de epoqué. Segundo os céticos, apenas a epoqué poderia levar ou conduzir à ataraxia, uma espécie de oásis que, em meio ao deserto onde estaria perdida a certeza, abastece a sede de um sujeito cognoscente que se comporta como um tubarão que, em seu movimento irrefreável, traça tudo o que alcança em meio ao oceano, e nessa falta de epoqué,
acaba confundindo gato com lebre ou devorando, por exemplo, surfistas como se fossem focas marinhas. O cético retira dessa capacidade, dessa dinâmica, a sua própria denominação, a skepsis, a busca. Agora eu volto aqui. Se, por um lado, o conhecimento de todas as coisas, do sapato à temperança, parece ter motivado a vida de Sócrates como filósofo na antiguidade, por outro lado, foi na identificação da necessidade de autoconhecimento que Sócrates parece ter melhor expressado a sua filosofia. A sentença oracular délfica, Gnote Zelton, conhece-te a ti mesmo, traduziu para o Ocidente a postura filosófica tipicamente socrática. Na Apologia, Platão apresenta a vida filosófica, segundo Sócrates, nos termos da busca délfica do conhecimento de si. No diálogo Cármides, Platão nos apresenta Sócrates discutindo com o próprio Cármides sobre a possibilidade do conhecimento do conhecimento. Cármides afirma: quem tem a ciência ou o conhecimento que se conhece a si mesmo terá de tornar-se igual àquilo que possui. Também ficará sendo conhecedor de si mesmo, quem possui o conhecimento que a si mesmo conhece. Fim da citação. Trata-se de uma questão que recai sobre a possibilidade ou impossibilidade de o intelecto conhecer a si mesmo. Sócrates então pergunta: como poderá saber necessariamente essa pessoa o que sabe e o que não sabe? Um dos maiores problemas filosóficos que tanto inquietou os autores gregos antigos é como nós podemos saber que algo é verdadeiro, como nós sabemos o que nós sabemos. Na passagem 7, 310 a 12 dos Adversos Matemáticos, Sexto Empírico encampa um argumento dirigido especialmente aos estoicos, acerca dessa impossibilidade de o intelecto conhecer a si mesmo. Nessa passagem, Sexto Empírico demonstra que, seja qual for a alternativa eleita, a distinção entre a parte subjetiva e a parte objetiva no conhecimento de si será sempre exclusiva, ou seja, ou uma parte conhece ou é conhecida. Portanto, o conceito de autointelecção é, segundo ele, incoerente. Fim da citação. Aqui encontramos a epistemologia estoica sob a mira do ceticismo. Não apenas a teoria que explica o conhecimento de si, mas toda a teoria do conhecimento se tornou alvo das severas críticas céticas dirigidas aos estoicos. A despeito da crítica, os estoicos ofereceram vasta contribuição para o desenvolvimento de uma epistemologia do intelecto capaz de acrescentar mais sabedoria ao sábio. A filosofia estoica tinha como finalidade promover o conhecimento capaz de orientar a vida individual para uma sintonia com a estrutura providencial do mundo. Entre os estoicos, a maior expressão dessa providência podia ser encontrada na própria natureza. Eu diria ainda, ela é a natureza. Nesse sentido, alcançaria a sabedoria aquele que fosse capaz de viver em conformidade com a natureza, pois o aperfeiçoamento da compreensão da dinâmica da natureza é o que torna os indivíduos mais sábios, consequentemente, mais capazes de acertos em suas ações. Segundo esse entendimento, podemos afirmar que a epistemologia se manteve fortemente vinculada à vida na filosofia dos estoicos. Na investigação que empreende em seus Adversos Matemáticos, contudo, acerca do conhecimento de si, Sexto Empírico procura a prova do critério, pois, segundo ele afirma, o próprio critério foi disputado pelos filósofos. Nesse caso, quando o critério é motivo de disputa, é necessário encontrar uma prova que o corrobore. A possibilidade do conhecimento de si depende, portanto, da segurança do critério, a mesma segurança buscada em relação ao conhecimento de tudo aquilo que é objeto do conhecimento.
Quando o sexto empírico fala de conhecimento, ele se expressa através do substantivo episteme, ou seja, toda dificuldade acerca do conhecimento e, mais do que isso, acerca da certeza sobre aquilo que se conhece, parece decorrer de uma dificuldade ainda mais fundamental, a dificuldade de decisão sobre o critério através do qual a verdade do conhecimento poderá ser compreendida. O ceticismo parece fixado no ideal do conhecimento objetivo, dizendo de outro modo, segundo o entendimento de sexto empírico, tudo o que conhecemos se torna objeto do nosso conhecimento. Com base nesse entendimento, sexto empírico considera a autointelecção algo incoerente. Ainda assim, ele tenta uma série de argumentos que supõem uma divisão do homem entre partes e faculdades, e também propriedades, distintamente envolvidas no processo de conhecimento. Seria o homem apreensível para si mesmo como um todo? Como um todo, seria ele o objeto buscado e alcançado pela apreensão? Ou seria ele parcialmente sujeito, parcialmente objeto de apreensão, tal como se alguém pudesse conceber o sentido da visão vendo a si mesmo? Veria ele totalmente ou seria ele inteiramente visto? Enfim, o homem veria parcialmente a si mesmo e seria parcialmente visto por si mesmo? Eis algumas dentre muitas questões colocadas por sexto empírico a partir do desafio de pensar sobre a possibilidade e a validade da autointelecção. Bom, era isso, gente. Obrigada.